Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco, professor de língua portuguesa e de redação da Rede Estadual de Ensino, e hoje estou aqui para apresentar para vocês um pouco, da literatura que o Enem cobra, não apenas o Enem, outros vestibulares também, mas esta aula, sobretudo, será voltada para o pré-modernismo e o seu contexto histórico, sua produção literária voltada para o Enem, sobretudo com aspectos de questões e também algumas dicas fundamentais para que vocês possam lacrar na prova de linguagens. Diante disso, vou contextualizar os objetivos desta primeira aula, né? Compreender o contexto histórico e literário do pré-modernismo, porque o Enem cobra de vocês, sobretudo, o contexto histórico e também o contexto literário, uma vez que não se pode dissociar o contexto da literatura com o contexto da história. Além disso, vamos identificar as principais características do movimento pré-modernista, reconhecendo os autores e as obras relevantes, as quais escolhi com muito cuidado e averiguação das últimas provas, para que vocês possam analisar como o pré-modernismo aparece no Enem. Diante disso, é interessante fazer algumas contextualizações. O Enem, inclusive, trabalha muito com temática social e temática histórica. Dentro do contexto de pré-modernismo, nós vamos ter questões sobre literatura que vão relacionar a obra e o contexto no qual aquela obra foi produzida. Diante disso, é fundamental que você, estudante, tenha a leitura crítica tanto do livro, associando com o contexto em que ela foi elaborada. Então, esse foco nos problemas sociais e regionais vai aparecer bastante no contexto textual, sobretudo dentro das habilidades cobradas de interpretação, reconhecimento de estilos e as intenções comunicativas. A literatura, ela está sempre em movimentação, sempre em movimento. Então, entender o pré-modernismo, já caminhando para entender todo o contexto literário que nós vivemos agora, é interessante para que você, estudante, faça uma boa avaliação e também tenha discernimento de como essas questões podem te auxiliar a conduzir, a sua TRI na avaliação do Enem. Diante disso, é preciso compreender, inicialmente, o contexto histórico em que o pré-modernismo se situa. O Brasil está vivenciando ali o final do século XIX e início do século XX. Nós vamos ter como contexto a República Velha, com o contexto ali depois do 15 de novembro de 1889, vai aparecer o contexto da dualidade, do Brasil caminhando para um momento de redescoberta, um momento de urbanização, um momento de imigração, e o que também chama a atenção, bem como escancara as desigualdades sociais, que tanto hoje assolam o Brasil. Diante disso, nós vamos ter ao longo da história, ao longo da literatura, várias escolas literárias, se assim as chamamos. Mas é preciso entender também que em alguns momentos vamos ter algumas residualidades, algumas heranças, é claro, mas também que as escolas anteriores passaram por momentos de crise, o ideal romântico já estava em crise, o ideal parnasiano também. Então a arte agora busca uma nova identidade, busca um novo momento, a literatura se redescobre para um entendimento de que é preciso contemporaneizar, modernizar a arte, sobretudo ali nos antecedentes da Semana de Arte Moderna de 1922, porque abriu ali um leque de possibilidades para que se houvesse mais liberdade, mais entendimento e compreensão da literatura. Então, os escritores, já com uma herança ali, inclusive um diálogo com o realismo, por exemplo, passam a denunciar as injustiças sociais e retratam o Brasil de forma real. Então, esse retrato do Brasil, firme e forte, faz com que você, estudante do ensino médio, tenha um entendimento de que hoje algumas desigualdades que existem já foram criticadas anteriormente por esses escritores. Então, entendido este contexto histórico, que vocês vão aprofundar, inclusive, nos seus estudos, nas questões, agora é preciso
compreender, analisar algumas características deste movimento. Eu deixo claro que a literatura não pode ser esquematizada, reduzida a esse método de apenas entender características, uma vez que existem escritores que vão muito além dessa sequência de características que eu elenquei aqui e vou elencar para vocês. Então é preciso entender a literatura como algo livre, como algo que você possa se identificar, entender e compreender que não é apenas um resumo dessas características, mas que a maioria das obras pré-modernas, né, pré-modernistas, trazem, ora, uma linguagem mais culta, ora, uma linguagem mais popular. Há uma ruptura com a linguagem acadêmica, mas não tem um rompimento total com o passado, né? Então, essas temáticas sociais, que inclusive vão ser cobradas lá na provinha de redação, como miséria, seca, exploração, inclusive a prática do coronelismo, vão aparecer com constância nessa avaliação, né, do pré-modernismo, sobretudo entendendo a denúncia social vinculada ao aspecto de regionalismo. Então nós vamos ter uma mistura de estilos, né? O naturalismo, o realismo, o simbolismo. O naturalismo por retratar a realidade nua e crua, o realismo por trazer essa crítica social e o simbolismo também para trazer a questão das imagens, das impressões. Então nós não podemos estudar isoladamente esses momentos literários, uma vez que até um conceito, né, chamado residualidade, que é quando há uma característica residual, um resquício, né, digamos assim, de alguma outra escola na outra, para entender que esses movimentos eles não anulam totalmente o passado, mesmo que tenham a intenção dessa ruptura, que de fato acontece, mas não é total, mas sim há um diálogo com o que veio antes na literatura e com o que virá posteriormente também. Então, espero que vocês tenham entendido essa ambientação que eu fiz brevemente, né, para vocês. E vamos aqui elencar, né? Eu escolhi 4 autores e 4 obras fundamentais para que possamos compreender e analisar o pré-modernismo. Primeiramente, um dos meus favoritos, Euclides da Cunha com Os Sertões, que traz o retrato ali da Guerra de Canudos, misturando ciência, literatura e jornalismo. Posteriormente, ainda nesta aula, farei uma explicitação, trazendo aí também o Lima Barreto, né, com O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que traz uma crítica à burocracia, ao nacionalismo exagerado e ao preconceito, uma vez que até o próprio Lima Barreto foi vítima desse racismo estrutural que hoje ainda existe na conjuntura da sociedade. Além disso, trazer ali o Monteiro Lobato com Urupês, com a leitura crítica, inclusive, né? Criticando ali o atraso rural, criando o personagem Jeca Tatu como símbolo. Eu sei que existem algumas polêmicas, né, que envolvem o nome do Monteiro Lobato, mas é interessante fazer essa leitura crítica para que vocês, estudantes, tenham um entendimento e tenham o desenvolvimento do pensamento crítico para entender o contexto no qual a obra foi produzida. Além disso, trazer também o Graça Aranha com a obra Canaã, que faz uma discussão sobre imigração, bem como identidade nacional. Então eu trouxe de cada obra um trecho para ser analisado. O Euclides da Cunha, em Os Sertões, diz assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, quando ele traz essa frase, que para mim é a mais marcante do livro, e eu achei interessante trazer isso, porque uma vez já foi cobrada no Enem, traz um enaltecimento, né, da resistência do sertanejo, que apesar de todos os apesares, o sertanejo é um forte. Mostra aí as dificuldades da vida do sertão. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é a imagem do Brasil que o autor constrói? Há uma idealização, há uma crítica, e agora mesmo eu respondo para vocês. Há uma crítica a essa estrutura desigual de sociedade, que até mesmo você, estudante,
olha assim para a realidade do Brasil, esta que nós vivenciamos, e pensam que muitas vezes o Brasil ele tem essa desigualdade extrema que assola não apenas o sertanejo, muitas vezes, né, até a nós mesmos em nossas realidades. Dito isso, trazendo agora um trecho do Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele traz aí uma frase que para mim é a mais marcante da obra: era um patriota, um exagerado, é verdade, mas sincero. Porque o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro que traz a idealização da construção de uma pátria ideal, né? Que vocês podem ter já estudado, se não vão estudar ainda, entendendo que o nacionalismo vazio, muitas vezes aliado até à máquina pública, é um nacionalismo que não agrega ao progresso nacional. Então, há uma falência desse ideal de progresso, sobretudo para compreender que este personagem, né, o Policarpo, que era idealista e ao mesmo tempo ingênuo, ele passa por diversas decepções ao longo do livro, na tentativa de construir um país idealizado. Só que, lamentavelmente, né, ele enfrenta diversos desafios. Dito isso, eu trouxe, né, além disso, esse contexto do pré-modernismo para que vocês possam entender a literatura não apenas como algo mecânico, uma vez que muitas vezes tem essa limitação, mas sim como algo livre que vocês podem olhar sempre o comando da questão, associar o contexto da obra, tentar relacionar aquele contexto à obra escrita, entender como história e literatura caminham lado a lado, uma vez que ambas não podem ser dissociadas, né? Sobretudo por entender que essas obras, as quais eu mencionei e explicitei brevemente, são obras que já caíram bastante com recorrência, né, na avaliação do Enem, na prova de linguagens, e entender que estas questões são fundamentais para que vocês possam ter uma boa nota em linguagens. Então, eu trouxe aqui duas questões para vocês, sobretudo questões modelo Enem, para que nós possamos lê-las e respondê-las. Então, o que eu peço para vocês é que vocês acompanhem a leitura do comando, acompanhem a leitura do texto e, antes de eu falar a resposta, né, você entenda que precisa responder antes de mim. Se possível, dê até uma pausa aí no vídeo, responda a questão e espere, né, a minha observação comentada. Partindo dos entendimentos que construímos até agora, é preciso analisar algumas questões da avaliação do Enem, sobretudo lendo primeiro o comando da questão. É uma orientação minha. Não é obrigatório, você pode fazer do jeito que você quiser, mas eu acho mais vantajoso, sobretudo quando eu fiz o Enem lá em 2019, lendo primeiro a questão, o comando, para depois ir para o texto. Por quê? Com base no excerto, entendendo o excerto como trecho, né, como parte do texto, e nos pressupostos do pré-modernismo, ou seja, em todos os entendimentos e o contexto histórico que nós estudamos até agora, conclui-se que o autor... Aí, ó, vamos ler o texto de Os Sertões, do Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa rudeza aparente, longe de ser uma inferioridade, ou seja, isso do sertanejo não é algo que o torna inferior a ninguém. Revela, em verdade, uma superioridade. Ele é, com efeito, o homem permanentemente adaptado às condições naturais da região. Suporta os calores intensos, as longas estiagens, a carência quase absoluta de meios de vida. Então, ó, vamos entender aqui o contexto desta questão, entendendo que ele fala que o sertanejo é, com efeito, um homem que se adapta constantemente às condições naturais da região, suportando calores intensos, longas estiagens
e a carência quase absoluta de meios de vida. Essa realidade que dilacera, escancara as desigualdades vivenciadas pelo sertanejo nos faz o convite à reflexão para. Aí nós vamos entender o que o autor quis dizer com isso, em observando os itens e já pontuando o gabarito. Dá uma pausa aí no vídeo, pensa um pouquinho e responda à questão. Eu tenho certeza que você já deu a pausa, então vamos resolver, né? Como vocês podem ver, o gabarito da questão é o item C. Mas vamos ver detalhadamente cada item para conversar e entender por que esses itens estão incorretos. O A, por exemplo, diz que o sertanejo é símbolo do progresso urbano. Na verdade, esse progresso urbano ele não é referenciado no contexto dos sertões. O B diz que reproduz a visão romântica idealizada do interior brasileiro. Na verdade, não é uma visão romântica, é uma visão mais realista, porque o romantismo tinha o ar mais da subjetividade, né? Da idealização, do papapá, papapá, tudo bonitinho, papapá, mas o pré-modernismo já escancara essas questões. O C diz que é o correto, né? Porque é de fato, apresenta uma análise crítica sobre o sertanejo, isso é óbvio no texto, destacando a sua adaptação e sua resistência. E o item D, gente, é o item que não é para você marcar, sabe? Porque defende o isolamento do sertão como solução para os problemas sociais do país. É aquele item que você olha assim e começa a rir. Porque não faz sentido o isolamento do sertão. O autor não defende isso. Inclusive, se você marcar um item desse, a sua TRI vai lá para baixo. Porque é o item mais absurdo possível. E o item E, olha o absurdo, propõe a erradicação das populações rurais como saída para o atraso do Brasil. Gente, isso aqui diz respeito até aos direitos humanos. Como é que vai erradicar, exterminar, na verdade, né, as populações rurais? Então, esse item aí não é para vocês marcarem. Então, o item correto é o item C de casinha. C de corre para resolver a outra questão. A narrativa, segunda questão, a narrativa criada por Lima Barreto expressa um traço marcante do pré-modernismo, pois... Aí vamos ler o texto. Policarpo era um apaixonado pelo Brasil. Acreditava que se todos falassem tupi e comêssemos apenas produtos nacionais, o país seria salvo. Ele defendia que o tupi fosse a língua nacional, né? Ele dizia que se só consumisse produto nacional, o Brasil teria o progresso. No entanto, olha o conectivo aí de adversidade, a relação semântica de oposição. Que ele pensava assim, mas tinha uma oposiçãozinha, né? Sua ingenuidade o fazia esbarrar constantemente. Aí ele enfrentava dois grandes desafios, né? A burocracia corrupta e nos preconceitos da elite. A discussão que nós fazemos aqui é uma discussão que você também deve fazer na sua prova de linguagens, mas também em outras avaliações, nas humanas, na prova de redação, para entender que a prova do Enem não é uma prova isolada. É uma prova que você precisa interdisciplinarizar, conectar todos os seus conhecimentos. Entendendo que é uma obra que foi escrita lá no século passado. Mas quando você a lê, burocracia corrupta e preconceito da elite, você pensa que está falando sobre a atualidade, sobre a contemporaneidade. E este exercício crítico é o papel que a educação tem que fazer com vocês e, sobretudo, a literatura dentro do contexto do Enem. Então vamos ver a questão, né, que ela traz o seguinte, um questionamento para saber qual é o aspecto marcante do pré-modernismo. E aí, dá a pausa no vídeo, responda à questão.
Tenho certeza que você deu essa pausa. Se você não deu, pause, para você responder antes de dar o gabarito. O gabarito, como vocês podem ver, é a letra D. Problematiza o nacionalismo exagerado e expõe as contradições sociais brasileiras. Então, todos os outros itens, né, trazem uma questão que é uma nova identidade nacional no item A. Na verdade, não é isso, né? Ele traz ali para que, segundo ele, é a verdadeira característica nacional. O item B, retomar valores românticos, isso não é tão verdade, porque não há essa idealização do contexto social. Idealiza a pátria a partir do olhar ufanista, até isso é verdade, nacionalismo, mas tradicionalista da elite, pelo contrário, há uma crítica ao preconceito da elite. E ele diz assim, o item E, propõe uma solução radical e reforma cultural política do Brasil? Na verdade, não, porque de fato o principal traço aí, o mais marcante do pré-modernismo nesse contexto, é essa problematização do nacionalismo. Dito isso, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo vê-los todos na universidade, porque este é o nosso lugar, estudante da rede pública de ensino. Devemos ocupar a universidade. Espero que vocês tenham uma boa preparação para o Enem e desejo também que vocês obtenham boas notas, porque de fato vocês merecem. Muito obrigado, um abraço do professor Francisco, um cheiro no coração.